Olá galera, mais uma vez aqui para mais uma resolução de questão legal que caiu no vestibular. É isso aí, a questão de hoje é uma questão de aritmética e nós vamos começar agora fazendo a leitura do enunciado dessa questão. A Universidade de Fortaleza realiza de 17 a 21 de outubro mais uma edição dos Encontros Científicos. Realizado anualmente, o evento reúne o 22º Encontro de Iniciação à Pesquisa, o 16º Encontro de Pós-Graduação e Pesquisa, o 16º Encontro de Iniciação à Docência, o 8º Encontro das Práticas Docentes e o 4º Encontro de Iniciação Científica Júnior. Os encontros científicos da Unifor funcionam como espaço de destaque para refletir o conhecimento científico produzido pela universidade e o incentivo à formação de pesquisadores. Em 5 dias, trabalhos de todo o país são apresentados nas formas oral e painel, numa troca intensa entre professores, alunos, pesquisadores da Unifor e visitantes de outras instituições de ensino superior e escolas do ensino médio. Suponhamos que, num dos dias do encontro científico, uma quantidade X de professores da Universidade de Fortaleza se distribuem em 8 bancas examinadoras, de modo que cada professor participa de exatamente 2 bancas e cada 2 bancas tem exatamente um professor em comum. Com base nessas informações, a quantidade de professores é... Muito bem, gente. Eu fiz um esquema aqui que vai mostrar as 8 bancas que o enunciado nos diz que existem. Ó. Isso aqui é uma banca e aqui tem mais 7, ok? Então são 8 bancas. E as 2 condições são as seguintes: que cada professor participe de 2 bancas, de somente 2 bancas, e 2 bancas quaisquer tenham apenas um único professor em comum, ok? Então é muito importante você observar esses 2 pontos. Cada 2 bancas só pode ter um professor em comum e um professor de cada banca, ele pertence a 2 bancas também, tá legal? Então observe o seguinte, eu vou dizer que essa banca tem um professor que eu vou chamar de A. Então, esse mesmo professor está nessa outra banca aqui, A. Mas ele não pode estar em nenhuma outra banca, porque já tem o A em 2 bancas e 2 bancas só pode ter um professor em comum. Então, deverei ter um outro professor B pertencente a essa banca e também pertencente a essa outra. Esse professor B, ele não poderia vir para a mesma banca que já tem o A, porque senão eu teria 2 professores aqui, repetidos com 2 professores aqui, e isso seria um absurdo. Um terceiro professor C pode vir também para cá, o professor D viria para cá, o professor E para essa outra banca, o F para essa outra, e o professor G para essa última banca. Agora, repare que não posso ter um professor aqui chamado de H. Não pode. Porque se tiver um professor H, esse professor, obrigatoriamente, tem que pertencer a alguma das outras 7 bancas. Ele tem que estar em alguma das outras 7. Mas acontece que eu não posso ter 2 bancas com 2 professores repetidos. Então, por exemplo, se o H estivesse aqui, obrigatoriamente ele tinha que vir para outra. Se eu colocasse aqui na do D, eu teria o D e o H repetidos nessa banca e nessa outra aqui. E isso fura o enunciado do nosso problema, fura as condições do problema. Então, eu não posso ter um professor H e nem um professor a mais. Portanto, cada banca ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 professores. Cada banca vai ter 7 professores.
Como são 8 bancas, eu teria um total de 7 vezes 8 dividido por 2 professores. Por que divide por 2, tio Rob? Porque cada professor, gente, pertence a 2 bancas. Então, eu preciso, na minha multiplicação do 7 por 8, dividir por 2. Porque ao multiplicar 7 professores por 8 bancas, eu estou contando em duplicidade cada professor. Logo, 7 vezes 8 dividido por 2, isso vai dar um total de 28 professores. Repare que é uma questão de aritmética, uma questão relativamente complicada do ponto de vista do texto, mas que exige um raciocínio muito apurado para a sua solução. Chegamos ao fim de mais um exercício legal e interessante dos vestibulares e nós vamos continuar sempre buscando novos exercícios interessantes e eu aguardo o teu contato para que você possa me mandar um problema que é duvidoso para você, que está te deixando com muita dúvida. Manda para mim que a gente dá um jeito de resolver. Beijão, galera, até a próxima.